Então vamos lá. Vamos falar sobre forças hidrostáticas, sobre superfícies submersas. Esse conteúdo eu gosto de passar a parte conceitual bem rapidamente, porque na verdade eu acho que a melhor forma de aprendizado desse conteúdo é fazendo exercício. Então eu quero já partir hoje para os exercícios e aí deixar a semana que vem, né? E aí a terça-feira da outra semana, né? 3 datas só para fazer exercício para vocês chegarem na prova bem sossegados, tá? Então, vou falar rapidamente aqui, e aí tem no material, e qualquer dúvida que vocês tiverem quando estiverem estudando o material, vocês podem me contactar. Então, vai que um dia eu precise trabalhar com barragens, construção de pontes ou coisa desse tipo, né? Então, eu vou ter que estudar diretamente forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, tá? Então, para descrever as forças que estão atuando sobre superfícies submersas, eu preciso descrever o vetor força que resulta dessa presença desse fluido, né, nesses objetos submersos, certo? Então, eu vou precisar descrever módulo, direção e a linha de atuação desta força, ok? Aqui eu tenho dois exemplos, duas figuras. Eu posso ter, por exemplo, a atuação meio que lateral, né, que é mais ou menos a atuação de uma barragem, e eu posso ter a atuação sobre um corpo flutuando, por exemplo, né, que é a atuação vertical. Então, superfícies planas, vertical, horizontal, inclinadas, superfícies curvas e o próprio empuxo são forças que atuam em superfícies submersas. Uma placa que esteja exposta a um líquido, como a parede de uma represa ou de um tanque de armazenamento, está sempre sujeita à pressão do fluido distribuída sobre sua superfície. Na maioria dos casos, o lado externo da placa está exposto à atmosfera e, portanto, a pressão atmosférica age em ambos os lados da placa, produzindo uma resultante nula. Então, vou considerar sempre apenas a pressão manométrica nos cálculos, porque está atuando pressão atmosférica dos dois lados, elas se cancelam. Em geral, o que acontece? Como eu cancelo a pressão atmosférica dos dois lados, né? Como eu cancelo a pressão atmosférica dos dois lados, a pressão manométrica é resultante basicamente da coluna de fluido, pressão igual a ρGH, certo? Então, como a pressão se distribui de forma bastante uniforme, né? Então, eu vou ter que a força é pressão vezes área, mas a pressão é ρGH. Como eu tenho uma distribuição uniforme, eu vou ter que a derivada da força é P vezes a derivada de A. Né? Então, DF é igual a PDA. E P é igual a P0 mais ρGH. Ok? Quando eu aplico a integral, né, para poder tirar o DF, ficar F, eu vou ficar com a integral de P0 mais ρGH dA, tá? Lembrando que o P0 pode cancelar dos dois lados, quando tiver pressão atmosférica dos dois lados, e eu vou ficar com ρGH dA, né? A questão é que, se o objeto não for plano, eu preciso achar o centroide, o centro de pressão, né? O centro de pressão e o centroide desse objeto. E aí, vocês vão estudar bastante isso lá em mecânica dos sólidos, quem já pagou ou quem vai pagar, né? Então, não vou me ater muito a fazer esses cálculos aqui, porque vocês vão ver tudo isso em mecânica dos sólidos muito detalhadamente, certo? E eu gosto até de usar uma outra metodologia que eu vou mostrar no exercício hoje para vocês, porque, em geral, quando eu faço a aplicação de barragens aqui, nossas barragens são sempre planas, não são curvas, certo? Mas se for curva, basta você aplicar a equação de centroide aqui direto, tá? Então, é só lembrar que quando você determina a pressão de um fluido, né, numa parede, não necessariamente a força que eu estou determinando é no mesmo ponto de aplicação. Então, eu calculo a força, mas não necessariamente o ponto de aplicação é no mesmo ponto onde eu estou calculando essa força, certo? Por exemplo, em geral, para uma parede plana, vamos imaginar que você tem uma parede, né, com 1 metro de altura
e ela está com água até o seu topo, até 1 metro de altura, certo? Quando você faz essa determinação da força, como você vai integrar ρgh, né? Quando você integrar isso, vai resultar ρgh ao quadrado sobre 2, tá? De forma que, no final das contas, se você multiplicar a altura, se você pegar a pressão, né, e multiplicar pela altura sobre 2, você vai ter a sua força, certo? Então, quase sempre você vai ter uma equação onde você resulta a sua força é resultado da pressão, certo? Vezes a altura sobre 2 vezes a largura da sua comporta, tá? Só que o ponto de aplicação dessa força não é na metade dessa comporta, é a 1/3. Por quê? Porque o centro geométrico, né, se comporta como um triângulo e o centro geométrico de um triângulo é 1/3 da base, certo? A gente vai ver isso quando estiver fazendo o exercício bem direitinho. Então, para calcular a força, eu uso metade do valor da altura da coluna de água. Mas para calcular o ponto de aplicação da força, eu uso 1/3 dessa altura, certo? Então, quando a gente estiver fazendo o exercício, vocês vão ver exatamente esse ponto de aplicação, ok? Exatamente, é no centroide. Estou pensando aqui se eu pego uma comporta, se eu pego uma comporta plana, ele tem o comportamento. Deixa eu ver se tem aqui a figura do. Não tem aqui, não. É porque tem só nos exercícios. Mas se eu pego uma comporta plana, ele tem um comportamento de um triângulo. E o triângulo, o centroide fica 1/3 da base, certo? Então, a magnitude da força resultante pode ser calculada usando as coordenadas de centroide e centro geométrico da superfície. Mas o ponto de aplicação não é no centro geométrico, né? É no centro de massa, que fica 1/3, certo? Então, a linha de ação pode ser determinada também, você tem que resolver aqui, achar o centroide, né? Aí tem a equação que acha o centroide, mas essa equação vai nos levar, e aí eu vou. Tem todo o desenvolvimento aqui, eu não vou ficar mostrando isso, porque vocês vão fazer isso em detalhe, em sólidos, certo? Mas aí tem aqui, vocês podem abrir esse slide aí depois na casa de vocês. Aqui eu tenho o ponto do centro e o momento de inércia. Então, tem o centro geométrico e o momento de inércia que vocês precisam para calcular. Quem quiser usar essa metodologia do centro geométrico e do momento de inércia, pode utilizar para placas planas. Eu estou tranquilizando vocês, por quê? Porque na prova eu vou cobrar placas planas, retangulares. Então vocês podem fazer usando a metodologia que eu vou usar hoje nos exercícios e nas próximas aulas, certo? Então vocês não precisam se preocupar em usar diretamente o centro geométrico no momento de inércia. Só que a metodologia do centro geométrico e do momento de inércia ela é mais adequada quando você utiliza figuras geométricas diversas, diferente dos retângulos, por exemplo, certo? Então, eu vou até passar os exercícios que tem nesses slides aqui, porque eu vou usar outros slides que tem aqui depois, eu vou passar só os conceitos agora, depois eu vou para um slide que eu tenho aqui, onde eu vou mostrar, aí sim, tem 5 exercícios, que aí se der tempo de fazer, eu não sei se dá tempo de fazer os 5 hoje, mas 5 exercícios de empuxo e de barragens para a gente trabalhar aqui hoje, certo? Então, eu vou passar esses exercícios, depois, semana que vem, eu volto para esses exercícios aqui para a gente fazer, tá certo? Outra metodologia que pode ser utilizada também é o prisma de pressão. O prisma de pressão é quando você desenha, certo? Faz um diagrama das pressões envolvidas e aí você calcula a área, né? A superfície do prisma que foi área não, volume. O volume da superfície do prisma que foi desenvolvido. Calcula todos os volumes dos prismas e depois você subtrai, né? Prisma de um lado, prisma de outro. E aí esse prisma, esse volume do prisma vai me dar exatamente a força do fluido aplicada sobre aquele objeto, certo? Essa é uma metodologia menos comum, né?
as pessoas não gostam muito porque cálculo de volume, vocês sabem que é uma metodologia que não é muito aceita pela maioria das pessoas porque dá mais trabalho em geral, certo? Mas visualmente falando, ela é a mais tranquila porque você vê realmente o volume, determina, certo? Então também não vou me ater muito porque ela é um simples, esse aqui é cálculo, né? Você olha, desenha o prisma de pressão, calcula o volume usando integrais, que vocês já sabem, certo? Mas eu quero mostrar para vocês, na verdade, a outra metodologia, que é aquela que vocês só vão aprender aqui, certo? Então, eu vou passar aqui rapidinho, porque isso aqui vocês já viram também mais ou menos em cálculo, tá? Aí aqui tem uma metodologia, essa aqui do prisma de pressão, quando você trabalha bem com coordenadas cilíndricas ou esféricas, é bacana para superfícies curvas, certo? Também mostramos no futuro. E aí quero falar um pouco sobre empuxo, né? O empuxo é uma força que é exercida sobre qualquer objeto, certo? Que está imerso num fluido. Veja, existe empuxo no ar? Existe. O problema é que a densidade do ar é muito baixa. Então, nosso empuxo no ar também é baixo. Mas se você começar a ter uma queda, né? A chamada queda livre, essa queda livre, na verdade, não é tão livre. Por quê? Porque ela tem uma resistência do ar devido ao empuxo, certo? Só que o empuxo do ar sobre nós é muito baixo porque a densidade do ar é muito baixa. Diferente da água, que tem uma densidade alta, portanto, o empuxo da água será alto. E o empuxo é diretamente proporcional à densidade do fluido que está exercendo sobre nós o empuxo. Então, quando você está imerso num fluido, a tendência é que esse fluido exerça sobre você uma força no sentido contrário da sua posição gravitacional, certo? Então, se a gente for equacionar isso, a gente vai imaginar que a força resultante de alguém que está imerso no fluido é igual à força que atua na faixa inferior do corpo, menos a força que atua na faixa superior. A força que atua na faixa inferior é a densidade do fluido vezes a gravidade, vezes todo o volume de fluido que está abaixo do corpo, e a força abaixo do corpo mais o volume que está acima do corpo. E a força superior é igual à densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume de fluido que está acima do corpo, né? Subtraindo isso, você vai perceber que, na prática, a força resultante disso, né? Se o corpo estiver totalmente submerso, vai ser a densidade do fluido, a gravidade e o volume deslocado por esse objeto. Se o corpo estiver todo submerso, será exatamente o volume do objeto. Se não, será o volume de água que foi deslocado. Certo? De água não, de fluido que foi deslocado. Ok? Esse princípio foi descoberto por Arquimedes, né? Que a força de flutuação que age sobre um corpo é igual ao peso do líquido deslocado por ele e que age para cima no centroide do volume deslocado. Tá? Uma observação, né? Historicamente, não vou deixar para falar isso depois, tá? Então, o impulso não depende da distância entre o corpo e a superfície livre, ele não depende da massa específica do corpo sólido, ok? O que é que acontece? Se o corpo sólido for muito denso, ele vai ter um peso muito grande, porque o peso do objeto, do corpo sólido, é densidade do corpo sólido, gravidade e volume do corpo sólido. O empuxo é densidade do fluido, gravidade e volume deslocado, que se tiver todo submerso é o volume do próprio corpo. Então, se a densidade do objeto for maior do que a densidade do fluido, o corpo vai ficar todo submerso, vai afundar. Se a densidade do objeto for menor, o corpo vai ficar flutuando. E se a densidade for igual, ele deve ficar. Se for exatamente igual, ele vai ficar completamente submerso, mas vai ficar flutuando no limite, certo? O empuxo é válido para qualquer corpo, independente do seu formato, né? Então, lembrando aqui que eu tenho
essa relação das densidades, né? Quando a densidade do corpo for menor que a do fluido, o corpo será flutuante. Quando a densidade do corpo for igual à do fluido, o corpo estará suspenso. E quando a densidade do corpo for maior que a do fluido, o corpo estará completamente submerso ou imerso. Tá? Uma observação. A fração de volume submerso de um corpo flutuante é igual à razão entre as massas específicas do fluido do corpo. Isso você obtém da própria equação, né? Então, de novo, eu não vou usar os exercícios desse slide aqui, eu gosto de usar os que eu vou mostrar agora. Eu vou abrir outro slide, certo? Para depois a gente voltar para esses aqui. Eu gosto de usar primeiro os outros exercícios, dos 5 que eu falei. Aí na semana que vem a gente volta para os exercícios desses aqui, tá? Todos eles, ó. Aí eu queria falar um pouquinho. Para falar de estabilidade, eu vou usar o outro slide também, porque tem essa mesma figura lá, tá? É isso mesmo. Vou usar os outros slides lá para falar de estabilidade, porque tem essa mesma figura. Lá eu trabalho um pouco melhor essa questão de estabilidade. Deixa eu só fechar esse slide aqui e abrir o outro. Então, olha só. Só reforçando, tá? Vou repetir para ficar bem claro. A força resultante será sempre igual à integral de P vezes a área, né, que eu estou avaliando para qual a força está atuando. Para calcular, eu posso usar ou a integral, ou eu posso fazer pressão no centroide vezes a área. Quando eu faço a integral, aí é assim, eu vou pegar, por exemplo, pressão é ρgh, dA será a largura vezes a variação de altura, né? dH, por exemplo, de 0 até H. Se eu usar a pressão no centroide, eu vou pegar para placas planas, será ρg, metade da altura, porque se é no centroide, é metade da altura da coluna de água, né, de fluido, vezes a área, que é a altura da coluna de fluido, vezes a largura, certo? A gente vai fazer nas questões e vocês vão entender bem isso. Aqui um exemplo de barragens, né? Só para vocês visualizarem. Essa maior foto aí é uma barragem lá em Portugal. E essa menor, para quem não conhece, é a barragem do Gargalheiras, o açude lá de Acari. Numa sangria aí antiga, né? Faz tempo que não enche. Mas aqui é só visualizando. Vejam que as barragens, todas elas começam mais finas, a estrutura delas é mais fina no topo, mas lá embaixo a estrutura é sempre mais grossa. Por quê? Porque a força, quanto mais profundo, né, a força será maior, exatamente porque a coluna de fluido é maior. Aqui em Natal tem um bom exemplo de barragens para vocês visualizarem. Para quem não sabe, o prédio do IF, né, da antiga Etferne ali, na lateral, na Bernardo Vieira ali, ele tem aquela construção que parece uma barragem, né? Exatamente porque na época que o prédio foi, que aquela estrutura foi construída, se usou muito da lógica de construções para ensinar o pessoal de construção. E aí usou-se aquela lateral para ensinar a fazer barragens. Por quê? Porque naquela parte de cima tem areia, né? E a areia tem um comportamento de fluido. Ela escoa também, tá? Então foi construída aquela parede lateral ali, aquele muro, foi construído como uma barragem para ensinar os estudantes da época como era o procedimento para a construção de barragem, certo? Só para vocês saberem, aquilo ali é uma barragem mesmo. Ela é mais larga, né, mais comprida, assim, mais grossa na base do que no topo. E aí, o melhor exemplo, está fechado agora, mas o melhor exemplo que vocês podem ter aqui em Natal é a Fortaleza dos Reis Magos, que tem uma parede com 14 metros, né, a parede que fica de frente para o mar. Ela tem 14 metros para poder resistir aos ataques de canhão que eram feitos do mar. Se eu não me engano, no Brasil, é a fortaleza com a maior estrutura de pedras, né, contínua, maior parede contínua para defesa, certo?
Então, lembrando que para determinar forças sobre superfície submersa, eu preciso do módulo, do sentido e da linha de ação. No caso do empuxo, aqui está descrito de outra forma, mas é a mesma coisa, é a força na parte de baixo, na parte de cima, resultando que eu vou ter que a força de empuxo é a densidade do fluido, gravidade e o volume deslocado. É utilizado para determinação, para dimensionamento, né, de qualquer tipo de objeto que flutue, seja na água, seja no ar. Embarcações, flutuadores, balões meteorológicos, batiscafo e demais equipamentos que sejam submersíveis ou flutuantes, certo? E como eu já disse, no caso de imersão parcial, um corpo flutuante desloca um volume de fluido com peso igual ao peso do corpo, tá? Quando a gente fala de estabilidade, eu gosto sempre de mostrar essa foto retirada do filme Titanic, né? Aqui vocês estão vendo uma cena em que um barco de fuga, um pequeno bote, né, está saindo de próximo do barco, né, do navio, do Titanic, e ele está começando a perder a sua estabilidade. Nessa cena aqui, a gente está vendo que o navio está começando a afundar, certo? E por que isso aconteceu? Tá? O navio o Titanic ele foi projetado com existia ligações entre os vários compartimentos inferiores do navio, mas essa ligação se dava como o navio ele tinha o seu casco, né, inferior todo contínuo, mas ele tinha compartimentos separados por chapas, tá? De forma que se houvesse um acidente e entrasse água no primeiro compartimento, né? Esse compartimento estava isolado do segundo por uma chapa, mas não estava totalmente isolado. Essa chapa, em algum momento, ela tinha uma passagem aqui por cima. O que aconteceu foi que na hora que o navio bateu no iceberg, ele rasgou o casco, começou a entrar água nesse primeiro compartimento, de forma que ele começou a afundar nesse primeiro compartimento. A água subiu até chegar no ponto que começou a entrar água no segundo compartimento. E foi aumentando o peso. Ele virou um submarino, na verdade. Começou a entrar água no segundo compartimento. Aí a água veio para o terceiro compartimento. E aí por isso que você está vendo a foto ali, ele está começando a afundar pela parte da frente, né? Ele está entrando água na parte da frente e aí ele está fazendo com que o navio todo comece a afundar pela frente, trazendo o navio todo com ele, certo? Isso aconteceu por quê? Por que, é que o navio perde a estabilidade? O navio perde a estabilidade porque, veja um exemplo, vamos começar aqui pelo balão, tá? Aqui em cima. O que acontece? No balão é mais fácil de você visualizar, por quê? Porque a força de empuxo está lá no balão, enquanto que o peso está na cestinha, né? A linha de ação do peso é essa aqui, e a linha de ação do balão é essa aqui. Se der um vento muito forte, você vai ver que o balão vai deslocar, certo? Deslocar lateralmente, de forma que, veja, a linha de ação do peso está apontando para baixo e da força de empuxo para cima. Se você tem isso aqui, ó, você gira um carrossel, né? Percebe? Quando você está aqui na mesma linha de ação, você não tem momento, mas quando você afasta essa linha de ação, você passa a ter momento, né? Isso tira a estabilidade, certo? No navio, isso é mais difícil de visualizar, porque em geral você vai ver o quê? Forma um binário, exatamente. No navio, você vai ver que essa linha de ação dificilmente ela vai se afastar, mas se o peso tiver descentralizado, que foi o que aconteceu no Titanic, só que aí você não vai mais visualizar lateralmente, você vai visualizar de frente para trás. Então, o centro geométrico do navio permanece no mesmo lugar, mas o centro de massa foi deslocado para frente, né? E aí formou o binário, tá? E aí o navio tende a perder estabilidade, certo? Eu coloco sempre essas figuras aqui do navio e do balão, porque fica mais fácil visualizar. Aqui tem um exemplo de um navio francês arpando durante uma tempestade, e aqui tem um erro grave que hoje em dia não se comete mais, que todos os contêineres estavam amarrados
convés do navio. E aí fez com que o peso do navio, né, fosse deslocado, de forma que, hoje em dia, o que, é que acontece? Em geral, se você percebe que o navio tem o risco de sofrer esse tipo de acidente, aí você solta os contêineres e deixa eles afundarem. Né? Hoje em dia, ninguém vai perder o navio por causa dos contêineres. Mas aí, nesse caso, o navio ele afundou, né? No caso assim, ele virou porque foi um evento que os tripulantes não conseguiram soltar os contêineres, né? Quem usa dessa tática aí de tirar a estabilidade do navio é o nosso amigo Jack Sparrow, né? Num dos filmes, ele começa a correr no convés do navio para poder virar o navio, né? Ele já sabia também da perda de estabilidade, utilizou os conhecimentos dele lá de mecânica dos fluidos para conseguir voltar à vida. É isso? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Você muda o centro de gravidade e o centro de massa, né? Da posição, formando um binário, e por isso você perde a estabilidade. Aqui tem um exemplo, de novo, mostrando, né? O momento de. E veja que você pode ter momentos de estabilidade, você pode perder um pouco dessa estabilidade, mas tem um ponto que é o momento em que ele inverte mesmo, que o navio, ou o balão, ou o objeto perde a estabilidade. Aí, nesse momento, você não tem mais volta. Porque você pode dizer assim, então qualquer coisinha o navio pode. Não, o navio pode perder um pouco de estabilidade, mas ele volta para a posição original. Né? O que acontece no mar, por exemplo, o navio aquele vai e vem, que tem muita gente até que tem enjoo com isso, mas em geral ele volta, certo? Exatamente. Tem lugares que as plataformas precisam de compensadores para poder. Aqui não é muito comum, mas no Mar do Norte, por exemplo, onde as ondas são mais fortes, tem plataformas que trabalham até com navios de compensação. Tem navios que ficam puxando a plataforma para poder compensar, porque senão ela não consegue trabalhar da forma correta, né? Bom, então para a gente exercitar, porque a melhor forma de usar isso aqui é exercitando, vamos pegar exercício aqui agora, tá? Então, um valioso tesouro foi encontrado submerso no Oceano Índico e um navio de pesquisas deseja recuperar esse tesouro. Sabe-se que o peso do tesouro é de 1.200 newtons e que o guindaste, que vai içar o tesouro, precisa puxar o mesmo com uma força de 800 newtons. Determine a densidade do material que constitui o tesouro. Certo? Então, veja. Foi encontrado esse tesouro, está submerso, está totalmente submerso. Ele diz que o tesouro tem um peso de 1.200 newtons e que a força que o guindaste vai fazer para erguer é de 800 newtons. Aí ele quer a densidade do material que constitui o tesouro, certo? Ele está no Oceano Índico. Ele não deu a densidade do oceano. Eu posso procurar, mas eu posso considerar que é água 1.000 kg por metro cúbico. Tá? Quais são as forças que estão atuando nesse momento em que o guindaste começa a içar esse tesouro? Peso e atração, né? Só? E o Empuxo também, empuxo. né? Empuxo. Peso, tração e empuxo. Então, o peso aponta para baixo, a tração aponta para cima e o empuxo aponta também para cima, certo? Então, vamos lá, inserir uma equação, né? E eu vou dizer que o peso é igual a tração mais o empuxo, certo? Aí, agora, eu sei que o peso dele é 1.200 newtons, sei que a tração é 800. Daqui eu já sei, então, que o empuxo será de 400 newtons, certo? Então, daqui eu já sei que o empuxo
que é igual à densidade da água do mar, né? Densidade, vou deixar aqui. Não, deixa eu escrever. Densidade do mar, né? E aí vou arredondar para não ter muito trabalho aqui, vezes a gravidade, vezes o volume do objeto, né? O volume do objeto é igual a 400 newtons, certo? Então, daqui, eu já sei a densidade do mar, sei a gravidade, eu posso achar o volume desse objeto, correto? Então, daqui eu já posso determinar o meu volume do objeto, que será, aí aqui, 400 dividido por 1.000, que é a densidade, né? Dividido por 10. Então, meu volume será 0,04 metros cúbicos, certo? Opa. Metros cúbicos. Sabendo o volume, o que é que o problema pede? Ele quer a densidade do material que constitui o tesouro. Sabendo o volume e sabendo o peso, sabendo o peso, que é 1.200, né? Eu posso agora jogar a minha equação. Ó, eu sei que o peso do objeto será igual à densidade do objeto, ou do tesouro, né? Eu vou usar aqui a palavra tesouro mesmo, porque para ninguém confundir. Então, densidade do tesouro vezes a gravidade vezes o volume. Como ele já deu o peso, já deu a gravidade e o volume eu acabei de calcular, eu posso aqui encontrar a densidade do tesouro, né? Opa. Aqui. Então, eu posso achar a densidade do tesouro, que será igual ao peso, 1.200, né? O peso é 1.200. 1.200 dividido por 10, dividido por 0,04 metros cúbicos. Não é isso? Deixa eu só fazer aqui. 1.200 Fica 400 sobre 0,4. dividido Aí por dá 3. Oh, peraí. Deixa eu ver aqui. Vai dar 1.200 dividido por 10. Eu escrevi 3, não sei de onde. 1.200 dividido por 10 dividido por 0,04, não é isso? 3.000 quilogramas por metro cúbico. Certo? Então, aqui eu tenho a densidade do tesouro. Podia fazer direto? Podia. Eu podia ter feito já daquela equação lá em cima, lá que tem, ó. Peso. Eu escrevia já aqui que peso é igual a densidade do tesouro, gravidade, volume. Tração dava o valor e impulso também podia botar direto. Aí tanto faz. O jeito como você desenvolve, pouco me interessa. O que interessa é que você chegue no resultado aqui, né? A forma como você faz, aí pouco me importa. Na verdade, me importa, por exemplo, eu pessoalmente, quando eu vou jogar isso aqui no multiprova, aí eu tenho que resolver toda a equação toda para chegar numa função só para jogar no multiprova. Para mim, aí eu tenho que muitas vezes resolver tudo literal mesmo para chegar numa solução só, né? Mas para vocês, o que interessa é chegar nisso aqui. Compreenderam, gente? Aqui o uso simples, empuxo em geral, não é tão complicado, porque você vai fazer balanço de forças, coisa que você já vem fazendo desde mecânica clássica, né?
Alguma dúvida sobre essa questão? Não? Não. Ok. Então vamos para a próxima. Um objeto esférico de 4 metros de diâmetro, construído em cobre, aí dá a densidade relativa igual a 8,92, encontra-se submerso num lago. Sabe-se que uma barcaça com guindaste será usada para içar o objeto. Determine a força, né, mínima necessária para que o guindaste deve fornecer para começar a mover o objeto do fundo do lago. E aí? De novo, qual o procedimento aqui? É descobrir quais são as forças que estão atuando, fazer o diagramazinho de forças e depois, né? Quais são as forças que estão atuando aqui? Força, peso, empuxo. Peso, empuxo, Tração. a tração que o guindaste vai fornecer, né? E mais uma vez, por ser um objeto mais denso que a água, a tração vai trazer o objeto para cima, né? O empuxo vai jogar para cima e o peso vai jogar para baixo. Então, eu vou ter de novo essa mesma equação aqui, ó. Peso é igual a tração mais empuxo, certo? No problema aqui, ele quer saber a força mínima necessária que o guindaste. Então, é a tração, certo? Então, já vou escrever o seguinte. Tração é igual a peso menos empuxo, tá? E aí, eu já vou aqui escrever o seguinte, que tração é igual... Quem é o peso, né? O peso é a densidade. Professor, uma dúvida. Pode dizer. Nesse caso, que o senhor está considerando que o peso é igual à tração mais o empuxo, ele está, no caso, ele está estático, é isso? Ele quer saber a força mínima necessária. Então, eu exatamente estou considerando a força mínima para começar o movimento. Entendi. No caso, no limiar, não é isso? No limiar, exatamente. Obrigado. Nada. Aí aqui você tem o volume da esfera. É isso? Menos, aí agora para economizar aqui a escrita, o volume, a densidade. Opa, peraí. É a densidade da água G e o volume da esfera. Foi o que eu fiz aqui. Eu só peguei a equação. O que era peso, eu escrevi que é a densidade do objeto, que é o cobre, gravidade e volume da esfera. E no caso do empuxo, é a densidade da água, gravidade e volume da esfera. Certo? Por ser um objeto mais denso que a água, está todo submerso. Né? Então, aqui agora, eu vou pegar essa equação aqui, tá? E vou só substituir os valores. Ó. A densidade do cobre, ele deu que é 8,92, a densidade relativa. Portanto, eu só preciso multiplicar isso aqui por 1.000. A gravidade é 10, certo? E o volume da esfera? Enquanto vocês pensam aí, eu vou escrever aqui 1.000 vezes 10 para a densidade da água. Eu preciso do volume da esfera. É 4/3 de πr3, né, professor? 4/3 de πr ao cubo. A questão é que, para você já começar a se acostumar, em fluidos, a gente não trabalha com raio não, viu? Trabalha com diâmetro.
Aqui não vai ser tão necessário agora não, mas na segunda unidade em diante a gente só vai usar diâmetro, tá? Porque se vocês usarem raio, vocês vão acabar errando muita coisa lá. Então eu posso aqui pedir que vocês façam a conversão, né? Onde tem raio eu escrevo D sobre 2, ou eu posso 4/3 de πr ao cubo, onde tem diâmetro 4 metros, eu pego o raio que é 2 metros, vai ficar 4/3 de π vezes 2 ao cubo, né? 2 ao cubo dá 8, tá? 8 vezes 4, 32. Então dá 32π sobre 3, tá? 32π sobre 3, 32 vezes π dividido por 3. Isso dá 33,5. Então aqui vai dar 33,5. Aqui também 33,5. Então essa minha continha aqui, eu vou, já que eu estou com a calculadora aqui fácil, vai me dar 33,5 vezes 1000 vezes 10 vezes 7,92. Isso vai dar 2 8 milhões não, professor? 600... Oi? 8,92. Não, é porque é 8,92 menos 1, né? Ah, tá. Tá? Tô fazendo direto. Vai dar 2,65 meganewtons. Tá? Vou refazer aqui, ver se eu não errei. 33,5 vezes 10.000 vezes 7,92. É isso mesmo, 2,65 meganewtons né, de força, certo? Então essa é a força necessária que o meu guindaste tem que fazer, ok? Alguma dúvida sobre isso aí? Não. Essa é uma questão bem interessante aqui também. Para transportar um corpo de massa M, aí ele tem massa 1.000 quilos, né, massa, viu? Através de uma grande lagoa de água, é necessário construir uma balsa. Dispõe-se no local de várias tábuas de pinheiro rosado, aí dá a densidade relativa de 0,35. Cada uma com 3 metros de comprimento, 0,5 de largura e 30 centímetros de espessura. Com as informações dadas e sabendo que para garantir uma flutuação estável, no máximo metade do volume da balsa pode estar submerso, calcule o número de tábuas necessárias para a construção da balsa para que a realização do referido transporte atendendo as exigências apresentadas. Ou seja, literalmente, calcule com quantos paus se faz esta canoa. Lembre-se que você deverá usar um número inteiro de tábuas, portanto, atenção no arredondamento. Então, você tem um objeto, um corpo com massa 1.000 quilos, tem tábuas de pinheiro rosado, aí deu a densidade de cada tábua, certo? Deu o volume, porque deu o comprimento, largura e espessura de cada tábua. Disse que para ter uma flutuação estável, metade dessa canoa, né, tem que estar, pode estar submersa, a outra metade tem que estar acima do nível da água, né? E aí ele pede para calcular quantas tábuas você precisaria. Então, quais são as forças que vão estar atuando aqui nesse problema? Vai ter o peso da canoa, o empuxo. Certo? Peso Só, da né? canoa, o empuxo Peso do corpo. e o peso do corpo. E por que não tem o empuxo no corpo? Porque não está em contato com o fluido? Perfeito. O empuxo é sobre a canoa, certo? Então você vai ter o peso do corpo, o peso da canoa, né? Da balsa e o empuxo, certo?
E aí você tem os dois pesos apontando para baixo, o empuxo apontando para cima. Então vamos lá. Então eu vou ter aqui o empuxo, né? O empuxo será igual ao peso do corpo mais o peso. E aí eu vou escrever o peso da balsa. Certo? Agora veja só. Eu quero discriminar cada uma das coisas, certo? Então, quem é o empuxo aqui? O empuxo a gente acabou de ver que é a densidade do fluido. Então, vou escrever aqui densidade da água, certo? Opa. Densidade da água vezes a gravidade vezes o volume. E aí, nesse volume, é o volume deslocado, certo? Veja só, que volume deslocado é esse? Ele falou que no máximo metade da balsa pode estar submersa. Então é metade do volume das tábuas, percebem? O volume de cada tábua é dado por 3 metros vezes 0,5 vezes 0,3, que é 30 centímetros. Certo? Então, aqui no volume, eu vou escrever entre parênteses 3. Aliás, eu vou até colocar assim, ó. Deixa eu fazer melhor. Então, vou escrever 3 vezes 0,5 vezes 0,3 sobre 2. Certo? Só que ainda está faltando um pequeno detalhe aqui. Qual é esse detalhe? Quem consegue me dizer? Para eu descrever exatamente o empuxo na balsa como um todo, está faltando um pequeno detalhe aqui. Qual é? Vou dizer a vocês. Aqui dentro, o que é isso aqui? Que número é esse? É o volume da canoa? Da canoa ou de meia tábua? Meia tábua, no caso. Tem que Quem colocar disse a um N pra você que eu variar, vou né? precisar só de meia tábua? Ah, Tá tá. faltando inserir aqui um N, que é o número de tábuas que eu não sei ainda, que é exatamente a minha incógnita. Tá certo? Então, minha canoa, minha balsa, ela tem um número de tábuas que eu não sei. É esse N aqui. Agora sim, eu tenho o empuxo sobre toda a balsa aqui. Certo? Será igual ao peso do corpo, que nada mais é do que a massa desse corpo vezes a gravidade. Aqui é fácil. E no caso do peso da balsa, né? Aliás, não vou nem fazer isso. Do peso da balsa, eu vou fazer assim. Você vai ter o quê? Você vai ter a densidade da madeira, certo? Vezes a gravidade. E aí, mais uma vez, você tem que colocar aqui o volume das tábuas. E aí você tem o N de novo, porque você não sabe o número de tábuas. Você tem o 3, você tem 0,5 e você tem 0,3. Agora eu tenho, no último termo aqui, ó, o peso de toda a minha balsa. No primeiro termo, o empuxo de toda a minha balsa. E aqui, o meu peso do meu corpo. Certo? Tranquilo? Agora eu montei minha equação. E agora eu preciso isolar N. Tá?
Para ficar mais fácil de isolar N aqui, eu vou substituir os valores, certo? Então, substituindo os valores, eu vou trazer aqui, só copiar aqui embaixo. Rho da água é 1000 vezes 10 vezes isso aqui vai ser igual a... Aqui é 1000 vezes 10. O Rho da madeira é 0,35 vezes 1000 vezes 10, certo? Então, você vai ter esse primeiro termo aqui, né? Então, vamos lá, para ficar mais... Então, você vai ter aqui, ó. Vou apelar para a calculadora. De noite, de manhã eu faço cabeça, mas de noite minha cabeça já está cansada. 1000 vezes 10 vezes 3 vezes 0,5 vezes 0,3 dividido por 2. 2.250 N, certo? Primeiro termo aqui. Então, aqui eu tenho 2.250 N. É igual a 10.000. Esse dá para fazer de cabeça, né? Não tem cabimento, não. A questão é ela dá o peso do corpo da pessoa? Ele deu a massa, né? A massa. 1000 gramas. 1000 quilogramas. Ah, tá. Tá? E aí, aqui, essa segunda parte deve dar 4.500, mas eu vou confirmar aqui. Vamos ver, é 3 vezes 0,5 vezes 0,3 vezes 10.000. 4.500 N. Ah, não, ainda falta esse 0,35. É 4.500 vezes 0,35, desculpa. 4.500 vezes 0,35. 1.575 N. Aqui. 1.575 N. Tá? Então, você vai ter, para achar o valor de N aqui, né? Você vai ter que N é igual a 10.000 dividido por 2.250 menos 1.575. É isso? E eu não errei nada nas contas rápidas que fiz aqui. 10.000 dividido por 2.250 dividido... cadê? Limpa tudo. Peraí. 10.000 dividido por 2.250 menos 1.575. 14,81. Só que você precisa de um número inteiro, né? Você vai trabalhar com 15 tábuas, porque se você usar 14, não vai atender o mínimo da metade, né? Então, é aproximadamente 14,81 vai aproximadamente 15 tábuas, certo? Você vê que nessa questão aqui, o único detalhe é você lembrar que você não pode usar uma tábua só e inserir o N, que é a sua verdadeira incógnita no problema. Ok? Alguma dúvida? Isso aí já foi questão de prova. Não, professor. Se eu não me engano, tem questões parecidas na lista, no questionário. Por falar nisso, eu coloquei hoje, para vocês se divertirem aí no final de semana, a lista 2 e a lista 3. Essa lista é para exercitar, tem gabarito e tudo. Aí na segunda-feira ou terça eu vou inserir os questionários, que aí para você, essa já vale ponto, certo? Deixar vocês por enquanto só brincando com as listas. Bom, Vai ficar um tempo disponível, né, para poder o responder? questionário Sim? vai Ou ficar não? até a prova. Ah, tá. Bom, aí veja só, eu vou fazer primeiro a questão 5, tá? Se der tempo eu faço a 4.
Mas não se preocupe, a gente faz a 4, se não for hoje, mas faz na próxima aula, tá? Eu gosto de fazer a 5 primeiro porque ela não é inclinada. A 4 é inclinada e dá um pouco mais de trabalho. Então vamos lá. Agora a gente vai ver barragem, né? Então preste atenção, porque aqui é um detalhe de como a gente resolve as questões de barragem, certo? Bom, a figura abaixo mostra o corte transversal de um tanque aberto que apresenta uma parede separadora interna. Observe que a partição direita contém gasolina e a outra contém água. A altura da superfície livre da gasolina é mantida igual a 4 metros. Uma comporta retangular com altura e largura respectivamente iguais a 4 e 2 metros, articulada enquanto anteparo, está instalada na parede interna. Sabendo que a densidade relativa da gasolina é 0,75, determine a altura da superfície livre da água, para que a comporta esteja na condição de equilíbrio indicada. Então ele disse que tem gasolina de um lado, água do outro, né? Tem uma comporta no meio, tá? A gasolina vai exercer uma força tentando empurrar a comporta no sentido anti-horário. A água vai exercer uma força tentando empurrar a comporta no sentido horário, né? E ele quer saber a altura da água para que essa comporta esteja equilibrada, certo? Então, o que eu preciso fazer aqui é calcular a força que a gasolina exerce, a força que a água exerce, os pontos de aplicação de cada uma dessas forças, para saber o momento que eles gerariam, somar esses momentos e igualar a zero. É isso que eu preciso saber, tá? Então vamos fazer com calma. Primeiro, qual é a força que a gasolina exerce, certo? Então, usando aquela equação que calcular a força é calcular a pressão no centroide vezes a área, tá? Então, ele fala aqui, primeiro, que a comporta é retangular com altura e largura, respectivamente, iguais a 4 metros e 2 metros. Então, ela tem 2 metros de largura, 4 de altura. No caso da gasolina, a gasolina está ocupando os 4 metros de altura e os 2 de largura. Então, a área de contato da gasolina é toda essa área aí, 4 metros de largura, ou de altura, e 2 de largura. E a pressão no centroide será a densidade da gasolina vezes a gravidade vezes metade da altura da coluna, porque o centroide está na metade dessa altura por ser uma placa retangular, certo? Então, a força da gasolina, vamos lá, inserir equação. A força da gasolina vai ser igual a... Vou escrever a equação, certo? Então, será igual a densidade dessa gasolina, escrever bem detalhado para que ninguém fique com dúvida. Gasolina vezes a gravidade vezes metade da altura da coluna de gasolina, né? Eu vou até fazer também aqui o seguinte. Para ninguém ficar com nenhuma dúvida. Sobre 2, certo? Vezes a altura de gasolina, que é a área isso aqui, né, agora. A altura de gasolina vezes a largura da comporta. Largura, eu vou chamar de W, tá? Largura da comporta. Ok? Então, jogando os valores que eu tenho lá, a densidade da gasolina é 0,75 vezes 1.000, vezes a gravidade é 10, a altura sobre 2 é 2, a altura é 4 e a largura é 2. Tá?
Isso vai resultar 0,75 vezes 10.000 vezes 16, né? 120.000 newtons. Certo? 120.000 newtons. Perfeito? Alguma dúvida sobre isso aqui? Como determinar essa força? Não, professor, tranquilo. Perfeito. Aí agora, vamos determinar então a força da água, para ver se agora vocês vão ditando aí para mim, vão narrando para mim, certo? Eu vou só começar aqui. Força da água. Força da água será igual. Vou colocar lá na figura para vocês narrarem aí. Agora, vocês façam uma narração bonita, como se fosse um gol do Sport, não é como se fosse um gol do Flamengo, não, pelo amor de Deus. Depende, com ou sem Covid? Sem Covid, que aí, né, gol do Flamengo sem Covid não tem, né? Só joga bem quando tá com Covid o time. Palmeiras tá dando graças a Deus que se adiar o jogo aí. Então, o pessoal tá só um parênteses aqui. O pessoal tá dizendo que Domi tá inserindo Covid nos jogadores para poder escapar da demissão. Mas vamos lá, voltando aí. Sim. Então, como é que seria a da água? O GH da água. Roger, H da água, por que H? Que é a altura do nível, né, da água. Mas quando a gente faz a pressão do centroide, eu considero a altura total? Vamos voltar lá no quadro. Olha o da gasolina que foi que eu Preço de fiz. H. Primeiro, né? Né? Deixa eu só copiar isso aqui. Na verdade, eu vou usar a densidade da água. É só selecionar aí, professor. Dá Ctrl H, aí substitui gasolina por água. Sim, verdade. Selecionar a fórmula toda. Sim. Mas agora eu já estou aqui dentro, já está mais rápido agora aqui. Vou da água, H da água E H da água. e H da água. Certo? Então, Certo. eu vou ter aqui o quê? A densidade da água, a gravidade, metade da altura de água. A altura de água, veja que eu não peguei a altura da comporta, eu pego a altura do fluido. Então, a área que me interessa é a área de contato do fluido, certo? Vezes a largura da comporta. Então, essa minha equação aqui, eu agora vou substituir os valores. Densidade da água é 1.000, gravidade é 10, a altura é H, certo? Sobre 2, no caso, né? Faltou colocar aqui, H sobre 2. H sobre 2. Aí aqui, H de novo. É isso? E W que é quanto? 2, né? Correto? Então, disso aqui, eu vou tirar o 2, cancela com 2, vai ficar 10.000 H ao quadrado, né? 10.000 H ao quadrado. Tá? Ó, achei a minha força, né? Achei a minha força da água. Ok?
que falta agora é o seguinte, eu sei que essas forças estão calculadas, só que eu não sei o ponto de aplicação dessas forças, certo? Porque elas não estão aplicadas no mesmo ponto. Como a barragem ela é plana e retangular, o ponto de aplicação dessa força é 1/3 da altura de cada coluna de fluido, certo? Então, no caso da gasolina, o ponto de aplicação dessa força é 1/3 de 4 metros. E no caso da água, é 1/3 de H, certo? E aí você vai ter um momento gerado que é o seguinte, veja que a articulação está lá na base, né? Então, o momento gerado é 1/3 de 4 metros vezes a força da gasolina, apontando no sentido anti-horário. E no caso da água, 1/3 de H vezes a força da água, apontando no sentido horário. Tá? Então, vou voltar lá para escrever exatamente isso. Ó. O ponto de aplicação. Só para ficar claro, professor, por que 1/3? Porque, como se trata de uma placa retangular, por ser linear, né, a pressão aumenta linearmente, eu vou ter um comportamento de um triângulo. Aí, lá no momento de inércia, naquele I, eu vou ter esse momento de inércia, vai ser exatamente o ponto de aplicação, vai ser 1/3 da altura. Entendeu? Sempre que você pegar uma placa plana, você pode aplicar o ponto da força 1/3. Nos problemas que eu fizer com vocês, todos vão ser planos. Então, sempre é 1/3. Mas você pode pegar o material que está lá nos slides, usar aquela metodologia, você vai chegar no mesmo resultado. O que eu estou fazendo para vocês aqui é uma metodologia rápida, só. Né? Mas se você pegar uma figura triangular, uma figura esférica, né? Aí você vai precisar usar a tabelinha, certo? Só que vocês vão aprender isso em sólidos. Por isso que eu não me esforço tanto de ensinar isso a vocês aqui. Tá certo? É só por isso. Tá bom, obrigado. Nada. Força da gasolina, ponto de aplicação da força da gasolina está em 4/3 metros. 4/3, né? E no caso da água, está em H/3. Aí agora eu vou igualar os momentos, certo? Então, igualando os momentos, temos. Aí agora eu vou fazer, ó, 120.000 vezes 4/3. Então, 120.000 vezes 4/3 é igual a 10.000 H ao quadrado vezes H/3. H/3. O 3 cancela, né? E você vai ficar com... Aí você vai ver aqui que esses 4 zeros... Deixa eu... Pra também ninguém se assustar com a magiquinha que eu vou acabar fazendo aqui, né? Isso aqui é se eu estivesse num concurso, ó. 1, 2, 3, 4 zeros. Tá, cancela. 1, 2, 3, 4 zeros. Cancela. 3. Cancela. 3. Cancela. Né? E aí você tem H ao cubo é igual a 48, certo? Então, deixa eu ver aqui se tem raiz cúbica aqui. 48. Raiz cúbica 3,63, certo? Então, inserir H igual 3,63 metros. Ok? Entenderam?
eu preciso somar os momentos e igualar. Professor, é muito fácil porque só tem uma força de um lado e um do outro. Aí é onde está exatamente, por isso que eu faço primeiro essa questão aqui. Semana que vem eu vou fazer essa. Nessa aqui tem 3 forças. Aí você precisa somar realmente todos os momentos. Nesse caso aqui foi só 2 forças, um momento para um lado e um para o outro. Mas tem questões em que aparecem mais de 2 forças, portanto mais de 2 momentos, e aí você precisa ver todos os momentos e as orientações para onde eles estão. Certo? Mas como já está avançada a hora, eu vou deixar para fazer isso aqui na próxima semana. Dá tempo, certo? Gente, daqui até a prova agora, só exercício, mais nada, tá? Mais nada. É dieta. Agora é só faca na caveira, tá? Valeu, professor. Bom final de semana, estudem bastante. Valeu, professor. Valeu, Certo? professor. Qualquer dúvida, entre em contato aí. Show. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor.